E aí, Dev, beleza? Continuando a série de comunicação de RPC usando Spring Boot 4 com Java, eu vou falar hoje para vocês como fazer uma, um servidor e um cliente de RPC, sendo que o servidor vai ser unitário, então vai enviar só uma resposta, e o consumidor, o cliente, vai enviar múltiplas requisições. Então, na passada, eu fiz a comunicação streaming no lado do servidor. E agora eu vou fazer a comunicação streaming, que eu vou copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V. Comunicação streaming no lado do cliente. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou enviar várias ordens para o servidor. E no servidor eu vou receber várias ordens. E eu vou responder apenas com um resumo dessas ordens, do resultado do processamento das ordens. Então aqui, enviar ordens. Então aqui, imagina que eu vou ter aqui uma string de ordem de ação. Então aqui eu vou enviar várias ordem de ação. Então aqui eu vou poder enviar compras e vendas. E eu vou receber aqui o resumo das ordens. Então aqui ordem de ação e aqui o resumo das ordens. Não existe esses dois objetos, né, esses dois DTOs. Então vou criar aqui as duas mensagens, message. Aqui na ordem da ação eu vou receber aqui a string código da ação igual a 1, primeira posição. Vou receber aqui o double quantidade das ações que eu vou comprar na segunda posição. Double preço da ação, 3. E vou receber isso daqui na minha ordem da ação. E aqui eu vou receber o string tipo da ordem. 4. Então o tipo aqui vai poder ser compra ou venda. Então aqui esse vai ser a minha ordem da ação e o resumo das ordens, message, resumo das ordens. Vai ser, então aqui eu vou ter string. Na verdade aqui eu vou ter o double quantidade total igual a 1. Aqui o valor double, valor total igual a 2. E por último, para saber quantos, int, quantidade de sucesso. Saber quantas ordens que foram com sucesso. Vai ser igual a 3. Então, basicamente vai ser esse serviço aqui que eu vou criar novo. Para eu gerar novamente aqui, eu venho aqui em Maven, Lifecycle, Install. Aí ele vai me gerar aqui os novos arquivos, baseado nesse meu arquivo .proto. Então vai gerar as novas classes Java. Pronto, foi gerado. Aqui a gente pode conferir se a gente quiser, né? Aqui, se eu ver aqui no protobuf, na pasta protobuf do generated source, você vai reparar que aqui nós temos agora a ordem da ação e o resumo das ordens. Aqui, então, aqui na ação service, o que eu vou fazer? Vou criar aqui, vou sobrescrever o método que eu criei aqui no ação.proto, que é envia ordens. Então vamos lá, envia ordens. Então vou sobrescrever esse método. E aqui nesse método eu vou fazer o seguinte.
Vou dar um return, new, string observer de ações, ordem ação, não preciso disso daqui. Então aqui vai ser a minha ordem. E aí, aqui se der algum erro, não vou fazer muito, vou só fazer e.printTag3. Não, é o nosso foco aqui, vai ser nas ordens. Então aqui dentro eu vou criar aqui 3 variáveis, private, double, quantidade total, igual a 0. Vou criar aqui private double, valor total igual a 0. E aqui, private int, quantidade total de sucesso igual a 0. Aí aqui no onNext, o que eu vou fazer? Eu vou receber essa ordem e vou armazenar aqui nas minhas variáveis. Então, quantidade total mais igual ordem ponto get quantidade. E aqui faço isso para os outros também. Sucesso mais. Então aqui no onNext eu vou fazer isso, né? Eu vou sempre armazenar. Agora aqui na resposta, no onCompleted, eu vou ter que armazenar a resposta. Vou ter que responder aqui para o response observer o meu resumo das ordens. Então aqui eu posso usar aqui o resumo ordens new builder e aqui eu posso construir aqui o meu objeto, certo? Então aqui eu venho aqui faltou um ponto e vírgula para parar de dar erro. Aí aqui eu venho new builder e vou construir aqui meu objeto. Vou dar um set quantidade de sucesso. Aí aqui eu tenho minha variável quantidade de sucesso. Vou deixar aqui junto. Vou deixar assim mesmo. E aqui o próximo set quantidade total. Eu tenho aqui minha variável quantidade total. E aqui set. Aí tenho aqui set o valor total. Que vai ser aqui o meu valor total. E aqui no final eu preciso só response observer.onCompleted. Fazendo isso daqui, eu consigo. Já estou aqui recebendo várias requisições, estou armazenando nas variáveis. E no final eu vou só responder a requisição com uma resposta só. Isso aqui é diferente do outro que eu fiz, né? Que eu estava respondendo várias vezes. Que aqui você pode ver aqui que eu fiz um laço de repetição, né? E foi feito ali várias respostas. Se você não assistiu outro vídeo, eu aconselho você a assistir e depois vir para esse daqui. Então tá bom, esse daqui é meu servidor. A gente não consegue testar ele via Postman. Nós precisaríamos de ter outra aplicação ou alguma linha de comando, alguma coisa assim, para você conseguir testar essa aplicação aqui, esse serviço que recebe múltiplas requisições. Por este motivo, eu já vou fazer aqui, eu já vou emendar no client também. Então aqui nós temos o nosso servidor. Eu vou rodar a aplicação só para ver se ele está rodando certinho, funcionando certinho. Então, clicando com o botão direito no application, run. Aqui está rodando, então eu vou deixar ele já rodando. E agora eu vou lá para o lado do client. Então a primeira coisa que eu preciso fazer no client é pegar aqui esse arquivo .proto, ação.proto, e colar aqui no meu client. Com isso, eu já vou ter aqui, override. Aqui eu já vou ter aqui o meu arquivo atualizado. Com ele atualizado, eu só preciso vir aqui no Maven, install, e aí eu vou instalar aqui o novo... Vou instalar o projeto, né, baseado aqui nesse arquivo.proto, então vai gerar aqui as minhas classes Java. Pronto, foi gerado aqui. Aí se eu olhar aqui novamente, né, eu vou ver aqui que eu tenho o meu resumo das ordens e minha ordem em ação. Então tá certo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um novo service. Então aqui no pacote de service, eu vou criar aqui um ação cliente, ação client, múltiplas
Vou colocar só rec de requisições, service. Aí, beleza. Aqui eu vou, vai ser um service, @service. E aqui eu posso utilizar o mesmo aqui do meu async service, que eu usei na outra aula, que eu usei aqui no meu outro vídeo, né? Vou criar aqui, vou usar esse mesmo ação service stub. Aqui eu posso minimizar. Pronto, agora que eu já coloquei esse daqui, vou começar. Aqui então, agora eu vou começar aqui no public. Então vou criar aqui o método public void enviar múltiplas ordens. Aí aqui, então, como é que funciona esse daqui? Então aqui dentro desse meu ação service stub, eu vou ter o método enviar ordens e ele vai receber o meu response observer. Então repara que eu vou enviar o meu response observer. Então eu vou enviar a minha resposta, na verdade. Não vou enviar uma requisição, vou enviar a minha resposta para esse envia ordens. Então aqui eu posso criar aqui esse meu response observer. String observer de response de resumo de ordens, que vai ser minha resposta igual a new. Então pronto. Aí aqui o que eu vou fazer? Quando eu receber aqui o meu resumo, eu vou exibir. Então vou exibir aqui meu system.out.println. As ordens foram executadas, foram processadas. Verifique o resultado. Então, aqui eu vou exibir o resultado, né? Então, system.out.println. Então, aqui eu vou exibir quantidade total. E aqui eu vou exibir o restante. Então, aqui eu estou exibindo aqui todo o resultado, né? O resumo da execução das ordens. Aqui no erro também eu vou só exibir o t.printStack3. E no onCompleted. E aqui no onCompleted eu vou exibir só system.out.println ordens processadas. Ou seja, acabou aqui a execução. Então aqui eu posso colocar ponto e vírgula. E aqui eu posso usar então a minha resposta, meu response. Vou mudar aqui o nome para resposta. Então aqui eu mudei o nome para resposta, então eu vou enviar as ordens, e repare que quando esse enviar as ordens, o que ele me responde? Ele vai me responder a minha requisição. Então ele vai me responder aqui a ordem em ação. Então aqui eu preciso receber aqui o string observer de ordem ação. Então aqui eu vou colocar a minha requisição, que vai receber aqui o retorno do meu enviar ordens. Então repare que eu passo a resposta
como parâmetro de entrada para o enviar ordens e eu recebo a requisição de volta. Daí nessa minha requisição aqui eu posso adicionar várias requisições, né, como foi dito. Então eu vou colocar aqui um try catch. Aqui se der algum erro, e.print track3. E caso funcione, eu vou usar aqui o requisição, ponto onNext. Vou adicionar aqui duas ordens. Então vou adicionar aqui ordem 1. Então essa ordem 1, na verdade aqui eu vou adicionar já direto, ordem, ação. Ponto new builder. E aqui eu vou, ponto set, código da ação. Aqui eu vou adicionar BBAS3. Ponto set preço. Vou colocar aqui 22,50. E vou colocar aqui quantidade 100. Então aqui vai ser a minha primeira ordem, minha segunda ordem, requisição, ponto onNext. Vou adicionar aqui ordem em ação. Então aqui eu vou adicionar ponto set código da ação. Vou colocar aqui KLBN3. Vou adicionar aqui o preço 3,50. E vou aqui adicionar a quantidade 2.000 ações. Então pronto, aqui eu adicionei aqui os 3. Ah, faltou aqui o tipo, né? Então o tipo da ordem, set tipo da ordem, comprar. E eu vou enviar então essas duas requisições e no final aqui, requisição, ponto. Requisição, ponto, onCompleted. Então isso daqui vai falar que eu encerrei minha requisição. Então eu fiz aqui dois envios na requisição. Então eu posso enviar múltiplos, né? Então aqui eu enviei 2 e no final eu dei o onCompleted. Então caso funcione tudo isso daqui, vai ser exibido aqui no console no final só o resumo. Então a expectativa é que seja exibido aqui o preço e a quantidade somados, né, dos dois. Deixa eu aqui só ver aqui como é que está o meu servidor. Na verdade aqui no meu servidor eu acredito que eu fiz... tem um probleminha aqui que eu preciso fazer na verdade. Então aqui eu vi um errinho que na verdade a quantidade total, o valor total não é só a soma do preço, né? Eu preciso pegar aqui o preço e multiplicar pela ordem.get quantidade. Agora sim, agora eu vou ter aqui o valor correto. Então vou parar aqui o meu servidor, vou subir novamente meu servidor gRPC com o código atualizado. E agora lá no meu lado do client, eu vou chamar esse meu método aqui logo na inicialização da minha aplicação. Então eu vou Ctrl+C aqui, na verdade eu vou primeiro injetar essa dependência aqui no meu application. Repara aqui que eu já fiz a chamada dos outros, né? Então assistam as outras aulas do gRPC. Aqui eu vou fazer o @autoard, private ação, client, múltiplas requisições, ação client múltiplas requisições. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esses dois, comentar esse e esse. E eu vou usar aqui o ação client múltiplas requisições, ponto, enviar múltiplas ordens. Caso isso tudo funcione aqui, vai ser exibido no console o final, né, o resumo da execução das ordens. Esqueci de mais um detalhezinho aqui. Aqui no meu servidor, no meu lado do servidor, eu vou exibir aqui a ordem que eu recebi. Então aqui system.out.println recebida a ordem. E aqui eu vou exibir a ordem.
Isso daqui vai me ajudar a controlar aqui as ordens que estão sendo recebidas. Com isso, a gente já pode testar. Então, eu vou aqui executar o meu servidor. Então aqui eu vou executar o servidor. Pronto, tá rodando. Agora eu vou lá no meu lado do client e vou consumir esse meu serviço lá do servidor. Então, vou rodar aqui. E se funcionar, vai exibir aqui. Então, aqui, ó, exibiu, as ordens foram processadas, verifique o resultado. Quantidade total foi esse valor aqui. O valor total foi este. E 2 com sucesso. Ordens processadas, que é o meu no onCompleted. Aqui. Aqui no meu onCompleted, você pode ver que tem esse ordens processadas. Aqui no meu lado do servidor, eu recebi as 2 ordens e foi exibido aqui no console também. E então, basicamente, para você fazer um serviço de RPC utilizando o Spring Boot 4 com Java, é desta forma. E na verdade, esse serviço de RPC foi a comunicação streaming no lado do client. Isso significa que eu enviei múltiplas requisições e eu recebi apenas uma resposta. Eu já fiz também outros vídeos explicando como fazer o comunicação streaming no lado do servidor, ou seja, eu recebi apenas uma requisição e enviei várias respostas, e eu fiz a comunicação única, que foi envio de uma requisição e recebimento de uma resposta. O próximo vídeo dessa série vai ser o comunicação binária, o que significa que o client pode enviar múltiplas requisições e o server pode enviar múltiplas respostas. Então aguardem que eu vou criar esse conteúdo também. Eu agradeço vocês terem assistido. E, por favor, deem um like no canal, se inscrevam e comentem aí um vídeo que vocês têm interesse que eu aborde, que eu certamente irei abordar. Até mais. Tchau.